Meu nome é Guinhoder, tenho 38 anos. Há 3 meses, minha mãe jogou 2 sacos de dormir para mim e para minha filha de 6 anos e disse para a gente dormir no chão. A família da minha irmã ficou com um quarto de hóspedes, aquele com a cama de casal e a luzinha que minha filha adora. Meus filhos ficaram com um pedaço frio do piso de madeira na sala. Quando olhei para o rosto da minha mãe, não vi maldade, vi algo pior, alguém que realmente não entendia por que aquilo era um problema. Naquela noite, às 11, coloquei as crianças no carro e dirigi por 3 horas até voltar para casa. Não gritei, não discuti, só parei. Parei de pagar, parei de organizar, parei de ser a base invisível da família. 3 dias depois, o telefone da minha mãe não parava de tocar com coisas que ela não sabia resolver, porque tudo levava de volta a mim. Antes de te levar de volta para aquele dia de ação de graças, deixa um like, se inscreve e comenta de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, voltando para novembro passado, na quarta-feira antes do feriado, chegamos a Redwood às 16h15, depois de 3 horas de estrada, 2 paradas em posto e uma briga no carro entre Lily e Owen por causa de um suco. Marcos estacionou atrás do buick da minha mãe, e eu fiquei um segundo olhando para a casa onde cresci, a mesma varanda caída, a mesma caixa de correio torta que meu pai nunca consertou, a mesma luz amarela na janela da cozinha. Abri o porta-malas, 3 sacolas de mercado, o peru, batata doce, molho de cranberry, 2 tortas que fiz na noite anterior. Marcos pegou as malas, Lily saiu correndo chamando pela avó. Minha mãe abriu a porta, abraçou Lily e só fez um aceno para mim. Chegaram rápido. O trânsito estava tranquilo? Coloquei as compras no balcão, a cozinha cheirava a produto de limpeza com limão e café velho. Foi aí que notei a mesa de jantar, 6 cadeiras. Contei 2 vezes. Minha família tem 4 pessoas, minha mãe é uma, a família da Denise é 5, 10 pessoas ao todo. E só 6 cadeiras. Perguntei pelas outras, e ela só disse que a gente daria um jeito. Subi com a mala, virei à esquerda em direção ao quarto de hóspedes e parei. A porta estava aberta. Lá dentro, um colchão inflável no chão, arrumado com a colcha verde da Denise. A bolsa dela estava na comoda, as mochilas das crianças alinhadas na parede. Eles nem tinham chegado ainda, mas já tinham tomado o espaço. Olhei para a cama de casal, os lençóis limpos, a luzinha de estrela que a Lily sempre pergunta, ainda plugada ao lado da cabeceira. Voltei para baixo e perguntei se a Denise ficaria com o quarto. Minha mãe lavava uma panela e nem se virou. Disse que a gente conversaria quando todos chegassem. Ela usou meu nome completo, coisa que só faz quando já decidiu tudo e não quer discutir. Denise chegou às 6h30 com Kevin e as crianças, e minha mãe recebeu eles na porta como se fossem convidados de honra. Ela abraçou a Denise primeiro, segurou por uns bons 5 segundos, beijou cada neto na testa e só fez um aceno rápido para o Kevin. Depois pegou a mão da Denise e levou ela direto para o andar de cima, dizendo que tinha deixado o quarto de hóspedes do jeitinho que ela gosta. Eu fiquei parada no corredor, com o Owen no colo. A Denise passou por mim sem dizer nada, e a filha dela, Madison, esbarrou no meu braço sem nem tirar os olhos do celular. 15 minutos depois, encontrei minha mãe no armário de roupas de cama. Perguntei onde a gente ia dormir. Ela foi até o fundo da prateleira e puxou 2 sacos de dormir enrolados, de nylon azul, provavelmente da época em que a Denise era escoteira. Me entregou aquilo como se fosse algo qualquer e disse que a família da minha irmã ficaria com o quarto, e que a gente podia dormir no chão da sala, que ia dar tudo certo. Fiquei olhando para os sacos de dormir e depois para ela. Disse que a Lily tinha 6 anos e o Owen 4. Ela respondeu, com toda a naturalidade, que crianças adoram saco de dormir, que era como acampar. A Lily puxou minha manga e perguntou animada se a gente ia acampar dentro de casa. Lá de cima, veio a voz da Denise, com um tom debochado, dizendo que eu devia ter reservado um hotel. Ela estava encostada no corrimão, de braços cruzados e com um sorrisinho. Kevin ficou atrás dela, olhando para o chão. Eu peguei os sacos de dormir, nem sei exatamente por quê, talvez por hábito, por aqueles 12 anos aceitando tudo e dizendo obrigada. O Marcos apareceu no fim do corredor, olhou para o que eu tinha nas mãos e depois para mim. O maxilar dele travou, mas ele não falou nada. Ele já tinha aprendido que brigar com a minha família era uma decisão minha, não dele. E ele estava certo.
E naquela noite, eu finalmente ia tomar essa decisão. Agora, deixe eu voltar 8 anos no tempo. Outro hospital, outro tipo de frio. Meu pai, Richard Yoder, estava em um leito no Ridgewood Memorial, com um tubo no peito e poucas semanas de vida. Câncer de pulmão, estágio 4. Ele tinha 56 anos, mas parecia ter 80. Eu tinha 30, recém-casada. Eu e o Marcos fomos assim que minha mãe ligou. A Denise não apareceu, disse que estava com enxaqueca. Meu pai segurou minha mão com dedos frágeis, quase como papel. A voz dele saía falhando, como um rádio com sinal ruim. Ele disse que minha mãe e minha irmã não eram como eu, pediu para eu cuidar delas, da casa, das contas, porque minha mãe não sabia lidar com nada disso. Quando falou da Denise, nem precisou terminar a frase, nós duas já sabíamos. Eu prometi. Ele apertou minha mão e disse que eu sempre fui a forte. Fiquei ali com ele até ele adormecer. Depois fui até o estacionamento, entrei no carro e chorei por 45 minutos. Eu tinha 30 anos, e meu pai, à beira da morte, tinha acabado de me entregar a família inteira como se fosse uma segunda hipoteca. Ele faleceu 3 semanas depois. A Denise apareceu no funeral, sentou na primeira fila e chorou tanto que 2 funcionários tiveram que ajudar ela a sair. Minha mãe passou o tempo todo abraçada com ela. Eu fui quem fez o discurso. Depois do enterro, sentei na mesa do meu pai e abri o arquivo dele. Não havia seguro de vida. O saldo da hipoteca era de $94.000. O imposto do imóvel dava 4.200 por ano. A aposentadoria da minha mãe era de 1.400 por mês. A conta não fechava, então eu fiz ela fechar. $800 por mês, transferência automática, todo dia primeiro. Eu tinha 30 anos e não parei para pensar quanto tempo cuidar deles deveria durar. 12 anos. 12 anos inteiros. Eu preciso te contar da caixa. Quando minha avó morreu, a mãe do meu pai, Irene Yoder, ela deixou um anel de rubi. Montagem vitoriana, pedra lapidada à mão, passado de 3 gerações. A vovó Irene usava ele todo domingo na igreja. Minha mãe entregou o anel para Denise. Disse que ela precisava de algo bonito naquele momento, que estava passando por uma fase difícil. A fase difícil da Denise naquele ano era uma cozinha que ela não gostava. Minha mãe me entregou a caixinha do anel. Couro marrom vazio, forro de veludo, dobradiça de latão. Disse que a caixa também era bonita, como se isso compensasse alguma coisa. Eu fiquei com aquilo. Como lembrete. Depois teve o primeiro recital de piano da Lily. 6 meses de aula. Brilha, brilha estrelinha com 3 notas erradas e o maior sorriso que eu já vi na vida. Minha mãe prometeu que iria. Na manhã do evento, disse que a Denise não podia dirigir à noite e que a Madison precisava de sapatos para a festa da escola. Eu tenho que levá-la. A gente vai no próximo, meu bem. Não teve próximo. A Lily largou o piano 2 meses depois. Todo Natal era igual. Eu cozinhava, limpava, decorava, comprava presentes para todo mundo, inclusive para os filhos da Denise. Ela chegava 2 horas atrasada com uma vela barata de posto de gasolina e já estava dormindo no sofá antes das 9. E o veredito anual da minha mãe vinha sempre igual: deixa a sua irmã descansar, ela teve um ano difícil. Todo ano era um ano difícil. 15 anos seguidos de anos difíceis. E todo ano eu dava mais um pouco. Paguei o beisebol do Braden. As taxas das escoteiras da Halley. O aparelho da Madison. Fiz a declaração de imposto da minha mãe. Contratei quem tirava neve. Consertei vazamento no banheiro de cima. Eu tinha uma planilha. Sou analista financeira, número é como eu entendo o mundo. Não era para jogar na cara de ninguém. Era para imposto. Mas os números começaram a contar uma história que eu não queria enxergar. O jantar de ação de graças. Eu estava cozinhando desde 6 da manhã. Peru, 2 tipos de recheio, caçarola de vagem, purê de batata, torta de batata doce, molho de cranberry feito do zero. A Denise apareceu com um saco de pão havaiano de posto na Route 33. Minha mãe organizou a mesa. Denise à direita dela, na cadeira boa, a com braço. Kevin na frente.
Braden, Madison e Haley enfileirados. Eu fiquei no fim da mesa, espremida entre o cadeirão do Owen e a porta. A Lily não tinha cadeira. Minha mãe colocou um banquinho dobrável, daqueles de alcançar armário alto. O Marcus me olhou. Eu só balancei a cabeça. Agora não. Minha mãe juntou as mãos. Antes de comermos, eu quero dizer o quanto sou grata. Ela sorriu para Denise. Grata por minha filha mais velha ter vindo de tão longe para ficar com a gente. Grata por esses netos lindos. Ela citou um por um os filhos da Denise. Falou da força da Denise num ano difícil. E não mencionou a Lily. Não mencionou o Owen. Ela não mencionou quem tinha preparado a comida que ela mesma estava prestes a comer. Silêncio. Depois, o som dos talheres. No meio do jantar, o Braden, filho mais velho da Denise, 14 anos, levantou a cabeça do prato. Tia GWYN, foi você que fez tudo isso, né? A mesa inteira parou por um segundo. Marcus respondeu antes de mim, foi sim. Minha mãe já esticava a mão para o molho de cranberry. Quem quer repetir? A Denise se inclinou na direção do Kevin, falando num tom baixo, mas alto o suficiente para ser ouvido. Sinceramente, qualquer um consegue assar um peru. Não é nada tão difícil assim. A Lily, sentada naquele banquinho improvisado, sussurrou para mim, mamãe, por que a vovó não falou nossos nomes? Eu passei a mão na perna dela por baixo da mesa. Come suas batatinhas, meu amor? Foi tudo que consegui responder. E, no fundo, eu já sabia que aquilo ia ser a última vez que uma resposta pequena ia dar conta. Já passava das 9h30 quando eu estava na pia, com os braços mergulhados em espuma. Como todo ano. A assadeira do peru tinha uma crosta de gordura que não saía de jeito nenhum. O Marcus entrou na cozinha e fechou a porta atrás dele. GWYN, se você vai me pedir para deixar pra lá? Ela me perguntou uma coisa, eu interrompi, sem olhar para ele. Desliguei a torneira. A Lily perguntou por que a avó não gosta da gente. A esponja escorregou da minha mão. Ela falou isso assim mesmo. Perguntou se a gente fez alguma coisa errada, porque ela tá dormindo no chão e os primos dela têm cama. Marcus, é só uma noite. Ele não levantou a voz. Ele nunca levantava. E talvez fosse isso que tornava tudo ainda pior. GWYN, seus filhos estão dormindo no chão. Você percebe o que isso significa se você falar essa frase em voz alta? Eu fiquei olhando para ele. Então olhei pela porta da cozinha. A Lily estava na sala, de joelhos no chão, tentando desenrolar o saco de dormir no assoalho de madeira. O nylon escorregava, não obedecia. Ela alisava um lado e o outro enrolava de novo. O Owen já tinha desistido e dormia no sofá, encolhido, sem coberta. A Denise estava no quarto de hóspedes, porta fechada. A TV vazava pela madeira do teto. Minha mãe estava na poltrona dela, lendo como se nada estivesse acontecendo. Ninguém olhava para minha filha. Ninguém ajudava. Alguma coisa dentro de mim mudou de lugar. Não quebrou, isso viria depois. Só saiu do eixo, como uma casa assentando antes de rachar. Marcus. Fala. Prepara os assentos do carro. Ele não perguntou nada. Só saiu pela porta dos fundos. Eu ouvi o porta-malas abrir lá fora. Sequei as mãos no pano de prato. Dobrei uma vez. 2. 3. Alinhei na bancada como se aquilo ainda importasse. Depois fui buscar meus filhos. Subi sem fazer barulho. Mala fechando, escova de dentes, roupas, o coelho de pelúcia da Lily, o cobertor do Owen, tudo em 2 minutos. Eu tinha passado a vida inteira sendo eficiente por aquela família. Mais uma vez, só que pela última. O Marcus carregou o Owen. Eu segurei a mão da Lily. Ela estava meio acordada, arrastando os pés. Estávamos na porta de saída quando a voz da minha mãe veio do corredor. O que vocês estão fazendo? Já é quase meia-noite, GWYN. Vamos embora. Vocês estão indo embora? Ela riu, incrédula. Por causa de um saco de dormir?
A Denise apareceu na escada de pijama, braços cruzados. Ah, claro, o grande drama. Eu fechei o casaco da Lily, puxei o capuz. Minha mãe deu mais um passo. Isso é ridículo. Você está exagerando. Eu olhei para ela, calma, firme, e falei algo que eu vinha segurando há 8 anos. Mãe, a última vez que você perguntou como eu estava de verdade, não o que eu podia fazer por você, mas como eu estava foi no funeral do pai. 8 anos atrás. O corredor inteiro ficou em silêncio. Até a Denise descruzou os braços. Minha mãe abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não é verdade. Me diz a data então. Nada. Foi exatamente isso que eu pensei. Peguei a Lily no colo e saí pela porta da frente. O ar de novembro bateu no meu rosto, frio e limpo. O Marcos já estava com o carro ligado, faróis acesos. Coloquei a Lily na cadeirinha. Ela piscou para mim. A gente vai acampar em outro lugar, mamãe? Não, meu bem. A gente vai para casa. Nossa casa. Fechei a porta dela, dei a volta no carro e entrei do outro lado. Não olhei para trás. Não bati a porta. Fechei devagar, como quem encerra uma fase. E pelo silêncio atrás de nós, nenhum passo na varanda, nenhuma voz chamando, eu soube que eles já tinham voltado para dentro. Era assim que nossa saída importava pouco para eles. Ou pelo menos era isso que eles achavam. 3 horas de estrada escura. O Owen não acordou nenhuma vez. A Lily se mexeu perto de Zanesville e pediu água. O Marcos entregou um caixinha de suco sem dizer nada. Ele já tinha separado lanches antes de sair de casa. Ele sempre separa. Esse é o Marcos. Meu celular vibrou 23 horas e 40. Minha mãe. Eu deixei tocar. 23 horas e 50 de novo. Denise. Meia-noite, uma mensagem. Parabéns por estragar o tanque de vinho de todo mundo. Virei o celular com a tela para baixo. Já perto de Newark, abri o notebook no banco do passageiro. A tela baixa para não acordar as crianças. Abri a planilha. A mesma que eu guardava para imposto. Despesas compartilhadas. Categorias por beneficiário. Rolei até o resumo. Complemento da hipoteca, $800 por mês por 144 meses, 115.200. Imposto do imóvel, 4.200 por ano durante 12 anos, 50.400. Filhos da Denise, beisebol, aparelho, acampamento, material escolar, 18.000 e alguns quebrados. Transferências de emergência, aniversários, conserto de telhado, forno, contas médicas do Kevin que nem eram exatamente médicas. Total, $183.400. 183.400. Expostos na luz azul do notebook, na estrada de Ohio, às 1 da manhã. O Marcos olhou de canto. Ele já tinha visto aquele número antes. Para ele, aquilo era como clima, só algo que existe. Você vai fazer o quê? Ele perguntou. Vou parar. Tudo? Olhei pro banco de trás. A Lily dormia, o rosto encostado no vidro, o cabelo caindo nos olhos. Tudo. Ele assentiu e continuou dirigindo. Eu tinha um casamento para cancelar, uma hipoteca para interromper e uma vida inteira de sustentação para largar. E eu estava apavorada. Não pelo que eu ia perder, mas por quem eu ia ser sem esse peso. Na manhã de sexta, depois do feriado, a casa estava em silêncio. A Lily estava no quintal empurrando o Owen no balanço de pneu que o Marcos tinha instalado na primavera. Eu via os dois pela janela da cozinha, casacos fechados, a respiração virando fumaça no ar frio. Eu estava sentada à mesa com um notebook, um café e um bloco de anotações. E escrevi a lista à mão primeiro, do jeito que eu faço quando alguma coisa realmente importa. Não era uma lista dramática. Era só controle pela primeira vez. Cancelar débito automático do complemento da hipoteca. Aviso de 30 dias. Válido a partir de 1º de janeiro. Cancelar reserva do salão no Ridgewood Country Club, 4 de janeiro. Aniversário de 65 anos da minha mãe, 80 convidados. Cancelar buffet, flores, DJ, fotógrafo.
Cancelar inscrições de verão da Madison e da Halley. Cancelar aluguel da casa no Outer Banks em julho. 6 itens. Simples. Organizados. Do tipo que eu fazia todos os dias no trabalho. Eu fiquei olhando mais tempo para o item 2. Eu vinha planejando aquela festa há 6 meses. Tinha feito favor com o gerente de clube, ajustado lista, resolvido detalhe por detalhe. Desenhei os convites eu mesma, papel cartão marfim, letras douradas. Você está convidado para celebrar o 65º aniversário de Patrícia Yoder. 80 convites. Provavelmente já estavam agora em 80 cozinhas diferentes de Ridgewood. E meu nome estava impresso embaixo como anfitriã. Abri um e-mail novo. Digitei. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. Na terceira tentativa ficou curto. Sem emoção. Só fato. Mãe, a partir de 1º de janeiro, não vou mais complementar o pagamento da hipoteca nem cobrir imposto do imóvel. Estou dando 30 dias para que vocês se organizem. Também estou cancelando a comemoração de aniversário. O local entrará em contato diretamente com vocês. GWYN. O Marcos entrou com 2 canecas. Colocou uma ao meu lado. Você tá bem? Não. Pausei. Mas vou ficar. Ele beijou o topo da minha cabeça e saiu de novo. Eu salvei o e-mail como rascunho. Ainda não estava pronta para enviar. Mas já estava pronta para parar de fingir. 14 anos antes. O casamento da Denise. Eu tinha 24 anos, dama de honra, num banheiro de igreja, ajustando o vestido dela com alfinetes de segurança porque ela tinha engordado e se recusava a mandar ajustar. É seu trabalho consertar isso, GWYN. É isso que dama de honra faz. Eu paguei os vestidos das madrinhas. 4. A Denise escolheu seda, $400 cada um. Depois te devolvo. Nunca devolveu. Quando a conta da floricultura veio 2.000 acima do orçamento, ela me ligou chorando. O Kevin já acha que minha família não presta. Eu não posso ter flores baratas no meu casamento. Eu paguei. A recepção foi no Elks Lodge, na Route 50. Luzinhas penduradas, toalhas alugadas, um DJ que tocou a Unchained Melodian 3 vezes. Minha mãe fez o brinde. Falou 6 minutos sobre a jornada da Denise, sobre o espírito lindo dela, sobre como estava orgulhosa da filha. Ergueu o copo. Todo mundo bebeu. Eu estava a menos de 2 metros. Meu nome não apareceu uma vez. Depois da última dança, encontrei minha mãe no bar. Você não me mencionou no discurso. Ela deu um tapinha no meu braço. Ah, querida, hoje era o dia da Denise. Não faça disso algo sobre você. Eu tinha 24 anos. E acreditei. Acreditei que amor era algo que você ganhava sendo útil, silenciosa e não pedindo nada. Naquela noite, no hotel, o Marcos, a gente namorava fazia 6 meses, sentou na beira da cama e perguntou: Você tá bem? Eu menti. Estou. Ele me olhou daquele jeito dele, como quem sabe a verdade, mas decide esperar mesmo assim. Ele estava esperando há 14 anos. E nunca, nem uma única vez, disse eu te avisei. Isso, por si só, já diz tudo sobre o homem com quem eu me casei. 4 anos atrás, meu celular tocou às 10 da noite, numa terça-feira. A Denise, chorando. O Kevin caiu de um andaime no trabalho, a coluna, ele não consegue mais trabalhar, as contas estão se acumulando e eu não sei o que fazer. $12.000. Era isso que ela precisava. Despesas médicas, aluguel, mercado, 3 meses até o Kevin se recuperar. Eu transferi em 48 horas. Sem falar com o Marcos. Sem pensar em plano de pagamento. Minha irmã me ligou chorando e eu movi $12.000 como se fosse reserva de restaurante. 3 meses depois, eu estava rolando o Facebook, coisa rara pra mim quando vi. A cozinha da Denise. Bancada de granito nova, azulejo branco tipo metrô, coifa de inox brilhando. Ela tinha postado um álbum inteiro, Ano Novo, Cozinha Nova. Sou tão abençoada. 47 curtidas.
Minha mãe comentou: lindo demais, você merece. O Kevin voltou a trabalhar depois de 6 semanas. Não 3 meses. 6 semanas. Os 12 mil não foram para contas médicas. Foram para a reforma da cozinha. Eu liguei para minha mãe. Denise usou o dinheiro que eu mandei para reformar a cozinha. Silêncio curto. Ah, filha, ela deve ter se confundido. Você sabe como a Denise é com dinheiro. Mãe, ela mentiu para mim em 12 mil dólares. Não use essa palavra. Ela é sua irmã. Esse é o sistema operacional da minha mãe. A verdade é negociável quando ameaça a imagem da família. Eu nunca recuperei o dinheiro. Nunca cobrei a Denise. Ela nunca mencionou. Só continuou postando fotos da cozinha nova como se o dinheiro tivesse caído do céu. E aqui é a parte que devia ter me quebrado naquela época, mas só me quebrou agora. A Denise sabia que eu sabia. Ela só não achava que isso importava. Porque na minha família, pedir o que é seu é visto como pior do que roubar. Segunda de manhã, depois do feriado, 9 em ponto. Liguei para o Ridgewood Country Club. Bom dia, aqui é GWYN Yoder. Sou a responsável pela comemoração de 65 anos da Patrícia Yoder, dia 4 de janeiro. Eu preciso cancelar. Pausa do outro lado. Senhora, tem certeza? Já está tudo em produção, toalhas, decoração de mesa. Tenho certeza. Reembolsem o que for possível no cartão cadastrado. Tudo bem, vamos processar hoje. Podemos devolver 60% do sinal. O restante não é reembolsável, conforme contrato. Entendo. Próxima ligação, buffet. 6.500 dólares. Cancelado. Floricultura. 2.200. DJ. 800. Fotógrafo. 1.500. Cada ligação levava menos de 5 minutos. E a minha voz ficava mais firme a cada uma. A mais difícil foi a confeitaria. Eu tinha encomendado um bolo de 3 andares, baunilha com buttercream, detalhes de açúcar, flores iguais às favoritas da minha mãe. A atendente me conhecia. GWYN, querida, tá tudo bem? Mudança de planos. Preciso cancelar o bolo do dia 4 de janeiro. Ah não, sua mãe vai ficar tão decepcionada. Eu sei. 80 convites. Folha marfim, letras douradas. Meu nome no rodapé como anfitriã. Organizado por GWYN Yoder. Eles já estavam em geladeiras, murais de recados, lareiras espalhadas por Ridgewood. As pessoas já tinham comprado roupas, reorganizado agendas, planejado o fim de semana inteiro. E a coordenadora do evento, antes de desligar, eu perguntei uma coisa. Quando vocês enviarem a confirmação do cancelamento, podem mandar por e-mail para minha mãe, Patrícia Yoder? Normalmente mandamos só pro titular do cartão. Mandei pros dois. Desliguei. Fiquei sentada por um bom tempo. Os convites tinham virado rastros. 80 convites. 80 caminhos que, de um jeito ou de outro, voltavam para mim. Naquela tarde, entrei no meu banco e abri os pagamentos recorrentes. Lá estava, 800 dólares, todo dia 1º do mês, Farce Federal Savings, conta da hipoteca terminando em 4.471. Patrícia Yoder, tomadora. Eu, pagadora complementar. 144 transferências. 12 anos. Eu tinha criado aquilo 2 semanas depois do funeral do meu pai e nunca falhei uma vez. Nunca. Nem quando a Lily nasceu. Nem quando Owen ficou uma semana na UTI neonatal. Nem quando Marcos ficou sem contrato e a gente passou um mês comendo arroz e legumes congelados. Cliquei em cancelar transferência recorrente a partir de 1º de janeiro. A tela perguntou se eu tinha certeza. Eu estava. Avançar. Depois fui para o imposto do imóvel. 4.200 por ano. Sempre enviado direto para o tesoureiro do condado. Peguei o envelope pré-impresso na gaveta da mesa e joguei no lixo. Abri o rascunho do e-mail. Li mais uma vez. Mãe,
A partir de 1º de janeiro, não vou mais complementar o pagamento da hipoteca nem cobrir o imposto do imóvel. Estou dando 30 dias para que vocês se organizem. Também estou cancelando a comemoração de aniversário. O local entrará em contato diretamente com vocês. GWYN. Sem acusações. Sem lista de erros. Só fatos. Linguagem de relatório trimestral. Minha mão ficou parada em cima do botão de enviar. Eu sentia meu coração na ponta do dedo. O Marcos passou pela sala. Não disse nada. Só colocou a mão no meu ombro enquanto atravessava, como quem confere se uma cerca ainda está firme. Eu apertei a enviar. O e-mail saiu às 14h47 de uma segunda-feira de novembro. E eu senti uma coisa que não esperava. Não foi alívio. Não foi culpa. Foi silêncio. Como a casa depois que um alarme longo finalmente para. Quarta-feira, 2 dias depois. Meu celular acendeu com uma parede de mensagens da Denise. Tudo em caixa alta. Você cancelou as vagas do verão da Madison e da Halley. Aquilo tinha lista de espera, GWYN. Lista de espera. O que tem de errado com você? Eu deixei o celular na bancada e continuei dobrando roupa. Ele vibrou de novo. E de novo. Minha mãe está chorando por sua causa. Você está feliz agora? Isso é o que o pai queria? Entre 3 e 4 da tarde, foram 5 ligações. Eu vi todas tocando, o nome dela pulsando na tela como um batimento cardíaco. Depois ela mandou mensagem pro Marcos. Diz pra sua esposa parar com essa infantilidade e resolver isso antes de destruir a família inteira. O Marcos olhou a tela. Me mostrou. Virou o celular e colocou na mesa. Quer que eu responda? Não. Mais uma mensagem da Denise chegou em seguida. A mensagem mais longa veio em seguida. Você está punindo sua mãe por causa de um saco de dormir. Cresce, GWYN. Você sempre faz isso. Sempre transforma tudo em você. Alguns de nós não têm dinheiro para sair jogando por aí como se isso significasse ser uma boa pessoa. Alguns de nós realmente aparecem para sua mãe, em vez de tentar comprar lugar na vida dela. Eu li 2 vezes. Ali estava. A mesma lâmina de sempre. A ideia de que dinheiro era substituto de afeto. De que ajudar era comprar carinho. De que 12 anos de presença a mercado, contas, emergências, tempo, esforço físico mesmo não valiam nada porque eu também tinha um salário. Ela vinha repetindo isso a minha vida inteira. Só que dessa vez, não entrou. A mensagem ficou ali na tela, como uma frase sem peso. Eu larguei o celular, fui até a sala de brinquedos, sentei no chão com a Lily e construí um castelo de Lego com ela até a hora do jantar. E aqui eu quero parar um segundo. Porque eu sei que tem gente pensando, ela tá certa em cancelar tudo. E tem gente pensando, é só um saco de dormir, que exagero. Esse é exatamente o tipo de discussão que minha família usou contra mim por 38 anos. Então deixa eu te perguntar uma coisa, se você é quem sempre paga, sempre resolve, sempre aparece, quando foi a última vez que alguém apareceu por você? Quinta-feira, uma semana depois do tanque de vinho, minha mãe ligou. Eu quase não atendi. Mas eu precisava ouvir. Não para decidir nada. Só para saber. Givinavir, o local me ligou. Disseram que a festa foi cancelada. Isso é verdade? Sim. Você tem noção do quanto isso é vergonhoso? Eu já tinha contado para todo mundo. 80 pessoas. Eu sei. Eu enviei os convites. Pausa. E aí eu ouvi a mudança. Aquela respiração curta. A transição que eu conhecia desde criança. Do ataque direto, para a arma final. Seu pai ficaria profundamente decepcionado com você. Eu fechei os olhos. 5 segundos de silêncio. Eu contei. Pai me pediu para cuidar de você. Não para maltratar meus filhos. Quando eu maltratei seus filhos? Na terça-noite. Os sacos de dormir no chão. A Lily perguntou pro Marco se a avó não gostava da gente. Isso é absurdo.
Ela estava bem. Criança é resiliente. Ela tem 6 anos, mãe. Ela não tá bem. E eu também não tô mais. Silêncio do outro lado. Então você vai me humilhar na frente da cidade inteira por causa de uma noite? Uma noite foi o que você viu. Eu vivi 12 anos. 12 anos do quê? 12 anos de hipoteca que eu paguei. 12 anos de imposto que eu cobri. 12 anos de Natal que eu organizei. De emergência que eu resolvi. De viagem, conta, problema que eu absorvi. E em troca eu só pedi um lugar para os meus filhos dormirem. Eu nunca pedi para você fazer nada disso. E ali estava. A frase mais verdadeira que ela já tinha dito. Ela nunca pediu. Ela só esperou. E eu só entreguei. Você está certa, mãe. Você nunca pediu. Pausa. E eu nunca devia ter esperado que você pedisse. Ela desligou. Eu coloquei o telefone na mesa e só então percebi que minhas mãos não estavam tremendo. Estavam estáveis. 6 meses antes do tanque de vinho tinha sido o aniversário de 6 anos da Lily. Fitas roxas, bolo de borboleta, 12 crianças da pré-escola correndo pelo nosso quintal. Minha mãe tinha prometido que viria. 3 horas de estrada. A mesma que eu já tinha feito centenas de vezes por ela. Naquela manhã da festa, meu celular tocou às 8. GWYN, querida, a Denise não está se sentindo bem, e eu não me sinto confortável em deixá-la sozinha. Vamos fazer algo para Lily depois, tá? Você entende. Eu entendi. Eu sempre entendia. Esse era o meu papel. A pessoa que entende. A Lily ficou na janela da frente durante a primeira hora da própria festa. Cada carro que virava na rua, ela encostava o rosto no vidro. É a vovó? Ainda não, meu bem. Ela se perdeu? Ela só teve um imprevisto. Foi por causa da tia Denise? Essa eu não respondi. Ao meio-dia, a Lily parou de perguntar. Não chorou. Só se afastou da janela e voltou a brincar com os amigos. E aquele silêncio, aquela virada silenciosa de uma criança de 6 anos aprendendo a não esperar, foi pior do que qualquer birra. Birra ainda significa esperança. Silêncio significa que a esperança já foi embora. O Marcos me encontrou na cozinha, com as mãos apoiadas na bancada, olhando para a parede. Olha o rosto dela, GWYN. Por favor, olha o rosto dela. A Lily estava rindo de novo, correndo, com cobertura de bolo na roupa. Ela estava bem. Mas não tinha perguntado da avó nenhuma vez depois do meio-dia. Eu fiquei ali e senti alguma coisa se mexer. Não era raiva. Era mais fundo. Um tremor lento. O começo de um adeus que eu ainda não tinha dito. Minha filha parou de esperar aos 6 anos. Eu tinha 37, e ainda estava esperando na janela. Aquela festa foi em maio. Em novembro, eu tinha terminado. 10 dias depois do tanque de vinho. Ridgewood é o tipo de cidade onde notícia anda a pé. 8.000 pessoas, um mercado, um correio, uma igreja onde todo mundo sabe até seu sobrenome de solteira. Foi a tia Colleen que me contou o que aconteceu depois. A Ruth Meyers, melhor amiga da minha mãe na igreja, daquelas que senta sempre no terceiro banco da frente, ligou numa terça-noite. Pat, acabei de receber uma mensagem do Country Club. Algo sobre o cancelamento da sua festa de aniversário. O que está acontecendo? Minha mãe tentou a primeira versão. Ah, resolvemos fazer algo menor esse ano, só família. Menor. Pat, eu recebi convite em papel dourado. Eram 80 pessoas. Segunda ligação, Nancy Walsh, do Estudo Bíblico. Mesma pergunta. A história mudou. GWYN teve um conflito de agenda no trabalho. Depois veio Deborah Clemens. Depois Sandy Price. 2 mulheres do clube de jardinagem. E cada vez a versão mudava mais um pouco. Conflito de agenda. Problema de orçamento. Decisão familiar. Mas tem uma coisa sobre 80 convites. Eles não somem.
Eles ficam colados em geladeira, presos em quadro de avisos, apoiados na janela da cozinha. E em todos eles estava escrito a mesma coisa no rodapé. Organizado por GWYN Oder, em letras douradas. As pessoas não estavam só comentando da festa. Estavam comentando da anfitriã. A Mrs. Henderson, nossa vizinha de mais de 30 anos, aquela que levava comida quando meu pai ficou doente, me mandou mensagem direto. Querida, fiquei sabendo da festa. Está tudo bem com sua mãe? Respondi só isso. Isso você precisa perguntar para ela, Mrs. Henderson. 4 palavras. Educadas. Completas. E suficientes para deixar claro que a versão que a Pat estava contando não era inteira. Em Redwood, um buraco na história faz mais barulho do que a própria história. E esse buraco estava crescendo. 2 semanas depois do Thanksgiving, num sábado de manhã, eu fazia panquecas quando a campainha tocou. A Denise estava na minha porta. 3 horas de estrada. Olhos vermelhos, mas daquele tipo controlado, treinado, como quem chorou nos últimos 5 minutos dentro do carro só para chegar no ponto certo. Precisamos conversar. Eu dei um passo pro lado. Você dirigiu 3 horas. Entra. Ela sentou na minha mesa de cozinha, a mesma mesa onde eu tinha enviado o e-mail, e cruzou as mãos como se estivesse numa entrevista de emprego. Você está destruindo essa família por causa de um saco de dormir, GWYN. Não foi um saco de dormir, Denise. Foram 12 anos. Ela mudou o tom na hora. O roteiro da vítima. Você tem ideia de como minha vida é difícil? O Kevin mal ganha o suficiente pra... Você reformou sua cozinha com o dinheiro de emergência que eu te mandei. Silêncio. $12.000. Era para contas médicas. Granito, armário novo, coifa de inox. Ela se recompôs rápido. A Denise sempre se recompõe rápido. Seu pai ficaria envergonhado de você agora. Meu pai me pediu para cuidar de vocês. Não para ser explorada por vocês. Ela tentou mais uma vez. Se você não consertar isso, a mãe nunca vai te perdoar. Ela nunca me perdoou por não precisar dela. Isso não tem conserto. A Denise me encarou. E aí a máscara caiu. Não para a tristeza, mas para aquilo que sempre esteve por baixo. Você acha que é melhor que a gente porque tem dinheiro. Eu acho que eu e meus filhos merecemos mais do que dormir no chão frio. Ela levantou. A cadeira arrastou no piso. Pegou a bolsa. Você vai se arrepender disso. Talvez. Mas não vou me arrepender no chão da sala. Ela bateu a porta da frente com tanta força que as janelas vibraram. Eu limpei a mesa. E terminei as panquecas. À noite, depois que as crianças dormiram, meu celular vibrou com um número que eu quase não reconheci. Kevin. GWYN, é o Kevin. Só queria dizer que eu vejo. Sempre vi. Desculpa nunca ter falado nada. Eu li 3 vezes. Kevin Caldwell. Eletricista. Quieto. Homem de poucas palavras. 15 anos casado com a minha irmã. E eu podia contar nos dedos quantas vezes ele tinha falado comigo diretamente. Respondi. Obrigada, Kevin. Se cuida. Os 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Voltaram. Ela não sabe que estou te mandando isso. Por favor, não conta pra ela. Eu fiquei olhando. Um homem dentro da própria casa, escondendo uma mensagem pra cunhada, com medo da própria esposa descobrir que ele teve coragem de ser gentil. Mais uma mensagem veio. Só pra você saber, o Braden disse no jantar que queria ter ido embora com vocês no Thanksgiving. Foi aí que eu quebrei. Não foi nada dramático. Não foi cena. Só sentei no sofá e as lágrimas vieram, uma depois da outra, silenciosas, como uma torneira mal fechada. O Marco sentou do meu lado. Não perguntou nada. Não tentou pegar o celular. Só ficou perto o suficiente para eu sentir o ombro dele encostar no meu. Eu chorei por 7 minutos.
Eu sei porque o relógio da TV a cabo marcava 21h14 quando começou e 21h21 quando parou. Não era luto. Não era raiva. Era aquele tipo específico de dor de ser finalmente vista por alguém que você não esperava, depois de uma vida inteira sendo invisível para quem deveria ter sido o primeiro a enxergar você. O Braden queria ter ido embora com a gente no tanque de vinho, eu sussurrei. O Marcus ficou em silêncio. Esse menino vai ficar bem, ele disse depois. Eu acho que vai. Na primeira semana de dezembro, a financeira da hipoteca enviou o aviso. Faltavam $800 no pagamento da minha mãe. Pela primeira vez em 12 anos, o complemento não caiu. Chegou uma carta na casa dela. Daquelas finas, que já chegam com cara de problema. E o telefone dela tocou 4 vezes no mesmo dia. Mensagem de voz 10h32 da manhã. GWYN, me liga. Tem algo errado com o pagamento da casa. Mensagem de voz 13h15. Isso é sério. Vou perder a casa se isso não for resolvido. Mensagem de voz 17h40. Você vai mesmo deixar sua mãe perder a casa? É isso que você virou agora? Mensagem de voz 23h48. Essa foi diferente. Sem script. Sem ataque. Só uma voz que eu quase não reconheci. Menor. GWYN, por favor. Eu ouvi essa 2 vezes. Sentada na beira da cama. O Marcus dormindo. A casa inteira em silêncio. Aquela palavra ficou pressionada contra alguma coisa antiga dentro de mim. Por um segundo, quase doeu voltar atrás. Mas então eu entendi claramente o que aquilo era. As 3 primeiras mensagens eram sobre dinheiro. A casa. A conta. A reputação. O conforto. A 4ª era por favor. E em 12 anos, aquela foi a primeira vez que ela me pediu alguma coisa diretamente. E mesmo assim não era sobre a Lily dormindo no chão. Não era sobre os aniversários que ela nunca perguntou. Não era sobre mim. Era sobre $800. Eu larguei o celular e liguei para a tia Colleen. Ela atendeu no primeiro toque. Eu estava me perguntando quando você ia ligar, ela disse. Minha mãe falou com você? Ah, querida, falou com todo mundo. No domingo vai estar falando até com Deus. Apesar de tudo, quase sorri. Colleen, eu tô errada? Ela ficou em silêncio por 2 segundos exatos. Você está 12 anos atrasada. Só isso que está errado. Colleen Brennan é a irmã mais nova da minha mãe por 3 anos. Mora em Dayton, dá aula de inglês no ensino médio, bebe café puro e nunca, em toda a vida, contou uma mentira confortável. Quando eu era pequena, ela era a única que me dava livros escondido e dizia, lê isso. Não conta para sua mãe. Ela me contou depois o que minha mãe disse quando ligou para ela. Sua mãe estava furiosa. Disse que você cancelou tudo e está sendo egoísta. Que está abandonando ela. E o que você respondeu? Eu disse, Pat, essa menina carregou essa família nas costas por 12 anos. E você deu para ela um saco de dormir. Ela desligou na minha cara. Eu ri. Um riso curto, sem humor nenhum. Vazio. Foi quando a Colleen disse uma coisa que eu vou carregar pelo resto da vida. GWYN, sua mãe não favorece a Denise porque ama mais a Denise. Ela favorece a Denise porque a Denise ameaça ir embora. Eu fiquei em silêncio. A sua irmã vive com a porta de saída aberta há 40 anos. Não venho no Natal. Não apareço no tanque de vinho. E a sua mãe, viúva, assustada naquela casa grande, sempre cede. Ela respirou antes de continuar. Mas você nunca ameaçou sair. Nenhuma vez. E sua mãe aprendeu que lealdade sem consequência é a coisa mais fácil do mundo de explorar. Eu não disse nada. Então ela completou. Você teve que parar de ser fácil. E aquilo me pegou de um jeito estranho. Eu tive que parar de ser livre, eu respondi. Colleen ainda disse mais uma coisa.
Sua mãe está contando para as pessoas que você cancelou a festa por estresse no trabalho. Ela está editando a história. Só que tem um problema: 80 convites foram enviados com o seu nome. As pessoas estão fazendo as contas. E então ela confirmou o que eu precisava ouvir, mesmo sem querer. O benefício da sua mãe cobre o básico. Ela tem economias. Ela não vai perder a casa. Vai ter que apertar, talvez mudar de padrão, mas não vai parar na rua. Eu não estava empurrando ninguém de um penhasco. Eu só estava soltando a corda que eu vinha segurando sozinha há anos. Em meados de dezembro, eu fui para Indianápolis para uma reunião de cliente de 2 dias. Um daqueles trabalhos em que você desliga o celular porque qualquer distração pode custar a conta. Eu desliguei na segunda de manhã, e só lembrei dele na terça-noite, no hotel. Quando liguei, parecia uma avalanche. 98 ligações perdidas. Minha mãe, 34. Denise, 22. Números desconhecidos com DDD 740, 19. Ruth Meyers, amigas da igreja, Kevin, minha tia Colleen, primos, uma lista inteira que eu nem conseguia organizar. Eu sentei na cama do hotel e comecei a rolar. A primeira mensagem da Colleen veio antes de tudo. A cidade inteira sabe. Sua mãe tentou fazer um almoço pequeno para substituir a festa. Ninguém foi, porque acharam que o evento grande ainda era dia 4 de janeiro. Agora todo mundo está perguntando coisas que ela não consegue responder. Depois, a última mensagem da minha mãe. A voz não parecia mais dela. Era fina. Quebrada. Sem estrutura. GWYN, eu não sei o que fazer. Ruth me perguntou diretamente se você estava pagando tudo. E eu não consegui mentir mais. Eu contei para a reunião da igreja. Todo mundo sabe da hipoteca, dos impostos, de tudo. Por favor, me liga. Eu ouvi 2 vezes. A Ruth me perguntou diretamente. Eu não consegui mentir mais. Não teve a me desculpa. Não teve a eu errei. Só isso. Eu não consegui mentir mais. Como se a verdade fosse algo que tivesse acontecido com ela. Como se fosse o clima. Eu larguei o celular e fiquei olhando pro teto. 80 convites com meu nome. Um evento cancelado. Uma mãe que contou versões diferentes da mesma história até os números pararem de bater. Eu não denunciei nada. Eu simplesmente parei de colocar música. E quando a música parou, todo mundo percebeu o silêncio. A Colleen me contou o resto. Domingo de manhã, igreja comunitária de Ridgewood. Minha mãe entrou como sempre, vestido azul marinho, brincos de pérola, Bíblia debaixo do braço, terceiro banco da frente. O assento da Ruth estava ao lado dela. A Ruth só assentiu com a cabeça, sem sorrir. A Nancy Walsh, uma fileira atrás, nem se inclinou para sussurrar como fazia antes. A Deborah Clemens olhou, e desviou o olhar. O culto era sobre gratidão. Minha mãe ficou o tempo inteiro encarando o inário. Depois da bênção final, foi no estacionamento que aconteceu. A Linda Henderson se aproximou. Vizinhas há 30 anos. A mulher que levava comida quando meu pai estava morrendo. Que me conhecia desde as tranças de infância. Pat, eu falei com a GWYN. Ela me pediu para te perguntar diretamente, então eu vou perguntar. É verdade que ela estava pagando sua hipoteca, seus impostos, organizando suas festas, e mesmo assim você colocou os filhos dela no chão no tanque de vinho? Minha mãe ficou rígida. Linda, não é tão simples assim. Para mim parece bem simples. Essa menina dirigiu 3 horas com o carro cheio de compras para cozinhar seu jantar de tanque de vinho, e você fez os filhos dela dormirem no chão para Denise ficar com a cama. Outras mulheres começaram a desacelerar perto dos carros. Não escondiam que estavam ouvindo. Minha mãe não respondeu. Eu te conheço há 40 anos, Patrícia, e eu nunca soube que sua filha era quem mantinha tudo isso funcionando. A Linda entrou no carro dela, fechou a porta e foi embora. Minha mãe ficou sozinha no estacionamento, com a Bíblia ainda debaixo do braço. A Colleen estava 3 fileiras atrás, observando. Ela me ligou naquela tarde.
Eu tô te contando isso pra você saber, a verdade apareceu. Você não precisou dizer nada, GWYN. Nunca precisou. Eu fechei os olhos. Eu sei. E essa é a parte que mais dói. Fim de semana antes do Natal. Campainha ao meio-dia. Minha mãe na minha porta. 3 horas de Ridgewood. Sem brincos. Casaco de veludo antigo, aquele que ela usa quando não está tentando impressionar ninguém. Cabelo preso. Podemos conversar como adultas? Eu deixei ela entrar. O Marcos levou as crianças pro quintal sem ninguém pedir. Sentamos na mesa da cozinha. Mesma mesa. Outra guerra. Ela começou do jeito que sempre começava. A cidade inteira está falando de mim. Eu sei. Era isso que você queria? Me humilhar. Não. Eu queria que você me visse. Eu sempre vi você. Você sempre usou o que eu fazia, mãe. Ela se encolheu um pouco. Você vê meu cheque. Vê minha casa. Vê meu carro cheio de compras. Mas você não me vê. Você nunca perguntou como eu estou. Nunca perguntou da Lily. Nunca me ligou numa terça-feira só para conversar. Isso não é justo. Justo? Eu levantei, fui até o quarto e voltei com a caixa. Couro marrom. Forro de veludo. Dobradiça de latão. Vazia. Coloquei na mesa entre nós. Você deu o anel da vovó para Denise, e isso aqui foi o que você me deu. E eu disse. A caixa é bonita também, GWYN. Você perdeu o recital da Lily por causa dos sapatos da Madison. Fez meus filhos dormirem no chão. E em 12 anos você nunca, uma única vez, disse obrigado. Nenhuma vez. Ela olhou para a caixa. Eu não achei que você precisasse de mim, ela disse baixo. Quase um sussurro. Esse é o problema, mãe. Você decidiu que eu não precisava de nada. E você estava errada. A cozinha ficou em silêncio. O relógio na parede fazia barulho demais. Lá fora, eu ainda ouvia a risada da Lily no balanço. Minha mãe pegou a caixa de novo. Virou nas mãos, passou o dedo pela dobradiça, como se estivesse tentando entender o objeto pela primeira vez. Eu dei o anel para Denise porque ela precisava de alguma coisa, você sempre teve tudo sob controle. Ter tudo sob controle não é o mesmo que ter tudo. Ela segurou a caixa como se agora ela tivesse peso de verdade. Como se finalmente entendesse o que aquilo sempre tinha sido. Eu guardei isso por 8 anos, eu disse. Não porque eu queria o anel. Mas porque essa caixa é a coisa mais honesta que você já me deu. Vazia. E você achou que isso era suficiente. O queixo dela tremeu. Não aquele tremor controlado. Foi o tipo que vem antes do choro que você não consegue segurar. GWYN, eu. Eu segurei essa família com as minhas próprias mãos, mãe. Eu paguei sua hipoteca. Eu paguei seus impostos. Eu cozinhei todos os feriados. Eu sustentei todas as emergências. Eu planejei sua festa de aniversário 6 meses, 80 convidados, $30.000. Eu respirei. E o obrigado que eu recebi foi um saco de dormir no chão frio, enquanto a Denise ria da escada. Ela começou a chorar de verdade. Primeiro sem som. Depois o corpo inteiro quebrando junto. Um soluço rasgado que abriu o silêncio da cozinha. Eu não fui até ela. Dessa vez, não. Eu tinha passado 12 anos absorvendo a dor dos outros como se fosse minha função. Agora era dela. Eu não sei o que fazer, ela disse, a voz quebrada. Começa olhando para Lily do mesmo jeito que você olha para Madison. Só isso. Ela passou as mãos no rosto, me olhando de verdade. Talvez pela primeira vez em uma década inteira. Eu te amo, mãe. Sempre te amei. Mas eu não posso continuar me incendiando para te manter aquecida. Isso não é amor. Isso é só queimar. Ela assentiu. Não discutiu. Não desviou. Só assentiu. E alguma coisa mudou ali. Não foi perdão.
Isso não nasce numa cozinha num sábado qualquer. Foi reconhecimento. Uma rachadura na parede que ela construiu por anos grande o suficiente para entrar luz. A caixa vazia continuava entre nós. Mas o silêncio ao redor dela já não era o mesmo. Ela levantou devagar, como se o corpo tivesse ficado mais velho naquela última hora. Eu preciso ir para casa, pensar. Eu a acompanhei até a porta. Ela vestiu o casaco, errou o primeiro botão, depois corrigiu. Na saída, parou. GWYN, os sacos de dormir. Eu sabia que estava errado quando fiz aquilo. Eu só disse para mim mesma que você ficaria bem. Porque você sempre fica bem. Eu sei, mãe. Eu não sei como consertar isso. Você pode começar parando de perguntar para Denise o que fazer. Alguma coisa piscou nos olhos dela. Ele pareceu surpreso. Talvez por eu ter conhecido ela tão bem. E então ela só assentiu. Sem abraço. Sem em eu te amo. Sem reconciliação dramática na varanda. Ela simplesmente foi até o carro, entrou e ficou parada por uns bons 30 segundos antes de ligar o motor. Eu fiquei olhando. As lanternas traseiras sumindo pela rua. Virando à esquerda na esquina. E depois, nada. O Marcos apareceu pela porta dos fundos. Ficou atrás de mim, a mão dele no meu ombro. Fui dura demais? Você foi 12 anos gentil demais. Eu encostei nele. Fechei os olhos. A voz da Lily veio do corredor. Mamãe, era a vovó? Ela vai vir no Natal? Eu me virei e me agachei na altura dela, tirando o cabelo do rosto. Não sei ainda, meu amor. Mas onde a gente estiver no Natal, vai ter cama. Eu prometo. Ela sorriu. Posso levar a luzinha de estrela? Você já tem uma. O papai comprou, lembra? Ah, verdade. Ela correu de volta pro quarto. Eu e o Marcos ficamos na porta. O vento frio entrando. A rua em silêncio. Minha mãe voltou para Ridgewood sozinha. 3 horas dirigindo. Eu não sei o que ela pensou nesse caminho. Mas eu sei o que esperava ela quando chegou em casa. Um quarto de hóspedes vazio. E o eco de uma pergunta que ela não sabia responder. Na semana antes do Natal, a segunda peça caiu. Mas essa não foi minha. A Colleen ligou numa quinta noite. Kevin disse para Denise que quer uma separação experimental. Eu larguei o café na hora. Kevin? Ele foi na casa da sua mãe e contou tudo primeiro. Disse que já não estava feliz há anos, mas não sabia como falar. Disse que tudo isso, o cancelamento da festa, os sacos de dormir, a forma como a família tratou você, abriu alguma coisa nele. Eu fiquei em silêncio. Não foi por minha causa. Não, não foi. A Colleen continuou. Ele disse que vem pensando nisso desde o verão passado. E eu vou te falar exatamente como ele disse. Eu vi a Denise tratar a irmã dela como um caixa eletrônico por 15 anos. Quando a GWYN parou, a Denise não sentiu falta da GWYN. Sentiu falta do dinheiro. Foi aí que eu entendi com quem eu casei. Meu estômago virou. Não foi satisfação. Foi algo mais pesado. E a Denise? Do jeito que você imagina. Ligou para sua mãe gritando. Disse que tudo é culpa dela. Claro que disse. Meu celular vibrou enquanto eu ainda estava com a Colleen na linha. Denise. Você destruiu meu casamento. Você está feliz agora? Meus filhos estão chorando. Eu respondi. O seu casamento é entre você e o Kevin. Eu não faço parte disso. Ela não respondeu. 2 dias depois, o Braden me ligou. Estava usando o celular do Kevin. Tia GWYN, você tá bem? Eu tô bem, campeão. E você? Eu tô, a mãe diz que você é a vilã, mas eu não acho isso. Eu sentei no primeiro degrau da escada. Braden, eu amo sua mãe. Eu só não consigo mais carregar tudo. Ele ficou em silêncio por um segundo. Eu pesquisei quanto custa o camp de verão. Eu quase ri.
É caro. 14 anos. Fazendo a conta que a própria mãe nunca fez. É sim, Braden. Valeu por pagar antes. Silêncio. Ninguém nunca agradeceu por isso. Então, obrigado. Fiquei alguns segundos sem conseguir falar depois daquilo. Na véspera de Natal, nossa casa, só nós 4. O Marcos pendurou as luzes na varanda. A Lily e o Owen decoraram a árvore do jeito deles, tudo amontoado nos primeiros 1 metro de galhos, o resto vazio. O Owen colocou o enfeite de caminhão de bombeiro dele de cabeça para baixo e disse que ninguém podia mexer. Eu fiz carne assada, não peru, não 3 tortas e um jantar para 12 pessoas. Só carne assada, purê de batata, pãezinhos da padaria da Quinta Rua e um bolo de caixinha porque a Lily pediu, e bolo de caixinha é o favorito dela. A gente jantou na nossa mesa mesmo, 4 cadeiras, 4 pratos, sem banquinhos improvisados. Depois do jantar, as crianças abriram um presente cada tradição de véspera de Natal que o Marcos criou quando a Lily tinha 2 anos. Ela rasgou o papel e encontrou uma luminária de estrela, igual àquela do quarto de hóspedes da minha mãe, aquela que ela tanto gostava. O Marcos tinha achado online 2 semanas antes. Ela apertou contra o peito e disse que era a estrela dela. O Marcos sorriu e disse a Feliz Natal, minha estrelinha. O Owen ganhou um dinossauro de pelúcia e tentou enfiar um pedaço de bolo na boca dele imediatamente. Às 9 da noite, os dois já estavam dormindo. Eu e o Marcos ficamos no sofá, só com as luzes da árvore piscando. Um silêncio bom, desses que a gente esquece que existe. Meu celular vibrou. Feliz Natal, GWYN. 4 palavras. Sem cobrança. Sem pedido. Só isso. Fiquei olhando por um tempo longo demais e respondi: Feliz Natal, mãe. Enviei e deixei o celular de lado. A Colleen tinha me contado que minha mãe ia passar o Natal sozinha. A Denise foi para casa dos pais do que havia exigência da separação. Minha mãe ficou na mesa de jantar dela, com 6 cadeiras e um prato. Eu não senti vitória. Nem satisfação. Eu senti uma tristeza limpa. Não aquela que corrói. Mas aquela que aparece quando alguma coisa realmente muda. E mudança sempre cobra alguma coisa. A Lily dormiu na própria cama naquela noite, com a luz da estrela acesa. E o 4 de janeiro, aniversário de 65 anos da minha mãe, em outra linha do tempo, seria assim: salão do Ridgewood Country Club, mesas redondas com toalhas de linho marfim, centros de mesa dourados escolhidos por mim, 80 pessoas, um bolo de 3 andares de baunilha com buttercream, um slideshow que eu passei 40 horas editando com 200 fotos ao som de Van Morrison, terminando com a foto dela e do meu pai no casamento. Mas nesse mundo, ela estava na cozinha. A Colleen levou um bolo de cenoura comprado pronto. A Ruth apareceu com margaridas de mercado. 3 mulheres numa mesa feita para uma. A Ruth serviu o chá e perguntou: Você falou com a GWYN? Ela me mandou uma mensagem de aniversário hoje de manhã. A Ruth suspirou. Pat, eu te conheço desde 1985. Aquela menina foi sua base por anos. Você precisa consertar isso. Eu não sei como. A Colleen largou o garfo. Começa dizendo que você estava errada. Não que sente muito pelo que aconteceu. Errada. Minha mãe olhou pela janela. E a Colleen me contou depois o que viu no rosto dela naquele momento. Não foi teimosia. Nem raiva. Foi o tipo de percepção lenta, quase desconfortável, de uma mulher olhando os estragos que causou e finalmente entendendo o tamanho deles. O telhado da garagem estava cedendo. Antes, quem chamava o reparo era a GWYN. A entrada da garagem não tinha sido limpa da neve. A GWYN pagava o serviço de remoção. A luz da varanda estava queimada. A GWYN trocava as lâmpadas quando aparecia. Coisas pequenas, invisíveis, do tipo que só ficam visíveis quando a pessoa que fazia tudo simplesmente para. Minha mãe disse, sem olhar para ninguém em específico. Eu tive 2 filhas. Uma segurava tudo, e eu dei um saco de dormir para ela. A Ruth e a Colleen trocaram um olhar. Naquela noite, ela ficou sozinha. O bolo de cenoura mal foi tocado.
E em algum lugar de Columbus, a filha mais nova dela estava colocando uma criança de 6 anos para dormir numa casa onde ninguém dorme no chão. Eu quero fazer um check-in com você porque minha mãe estava sozinha no aniversário de 65 anos dela. E eu sei que alguns de vocês estão sentindo pena agora, talvez achando que eu fui longe demais. Mas me diz uma coisa, ela teria mudado se eu tivesse ficado? Ela teria enxergado a Lily de outro jeito se eu ainda estivesse cozinhando, pagando, resolvendo tudo? Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por alguém que você ama é deixá-lo sentir o peso que você carregou por ele. Fica comigo. Final de janeiro. Eu encontrei no correio, entre uma propaganda de cartão de crédito e uma conta de água, um envelope branco, escrito à mão, carimbo de Ridgewood. A letra da minha mãe, inclinada, instável. Os antena atravessados alto demais, como sempre. Não era e-mail. Nem mensagem. Era papel. Eu sentei na varanda e abri. 2 páginas, tinta azul, borrada em alguns pontos onde ela pressionou demais a caneta. Dava para ver onde ela riscou e recomeçou. 4 ou 5 tentativas interrompidas só na primeira página. Ela começou pelo saco de dormir. Eu sabia que estava errado quando fiz aquilo. Não sei por que fiz mesmo assim. É isso que eu estou tentando entender. Ela escreveu sobre a Denise. Passei tantos anos tentando manter sua irmã por perto que esqueci de segurar você. A Denise ameaçava ir embora e eu entrava em pânico. Você nunca ameaçou nada. E eu tratei isso como permissão para te colocar por último. Ela não culpou ninguém. Não citou meu pai. Não pediu dinheiro. Mas pro fim, ela escreveu: Estou vendo uma terapeuta. A Ruth insistiu. O nome dela é Dr. Alison Pierce. Foram só 2 sessões, mas ela já está me fazendo perguntas que eu nunca quis responder. Passei 64 anos evitando o último parágrafo. Eu não espero que você me perdoe amanhã. Mas pela primeira vez, eu não estou pedindo para você consertar isso. Eu estou tentando consertar eu mesma. Eu li 3 vezes. Na segunda, chorei. Na terceira, eu ri uma vez porque ela tinha escrito a terapeuta errado e corrigido com uma setinha minúscula em cima da palavra. O Marcos me encontrou na varanda. O que diz? Ela está tentando. Não é perfeito, mas ela está tentando. Eu não liguei para ela naquela noite. Eu precisava de tempo, e pela primeira vez eu me permiti ter esse tempo. 2 semanas depois da carta, eu mandei uma mensagem para minha mãe numa terça-noite: a Lily quer te mostrar um desenho novo. Você pode fazer uma videochamada? A resposta veio em 9 segundos, claro, a qualquer hora. A gente ligou às 7. A Lily segurou o celular do jeito que criança de 6 anos segura tudo, perto demais, metade do rosto fora do enquadramento, a câmera apontando pro teto a cada movimento. Vó, olha. Ela mostrou o desenho, papel de impressora e giz de cera. Uma casa com 2 janelas e telhado em triângulo. 5 bonecos de palito na frente. Um alto de cabelo castanho eu. Um ainda mais alto Marcos. 2 pequenos ela e o Owen. E um com cabelo grisalho cacheado e vestido roxo. Essa é você, vó. Você tá do meu lado. A voz da minha mãe veio pelo alto-falante, quebrada. Lily, onde eu estou nesse desenho? Do meu lado. Porque eu quero você do meu lado. Silêncio. Depois um suspiro que pareceu vir de muito fundo. Eu também quero isso, meu amor. Eu também quero isso. Eles ficaram conversando mais uns 12 minutos. A Lily mostrou a luminária de estrela. O Owen mostrou o dinossauro e rugiu para a câmera. Minha mãe riu uma risada de verdade, meio rouca, enferrujada, mas real. Depois da chamada, a tela apagou. Eu fiquei olhando pro vazio. O Marcos apareceu da cozinha. Progresso. Progresso. Não linha de chegada. Progresso. E eu preciso deixar uma coisa clara: eu não reativei a ajuda da hipoteca. Não voltei com pagamento de imposto, não voltei com nada disso. Aquilo não eram presentes. Eram muletas. E muletas não ensinam ninguém a andar. Mas eu abri uma porta.
pequena. Só uma fresta. Suficiente para entrar luz, não suficiente para deixar a tempestade voltar. Dessa vez, quando eu dei alguma coisa, foi porque eu escolhi dar. Não porque eu era obrigada. Essa é a diferença entre amor e obrigação. E eu levei 38 anos para entender isso. Na primavera, 5 meses depois do Thanksgiving, minha mãe vendeu a casa. Foi decisão dela. A Colleen ajudou a encontrar um apartamento de 2 quartos do lado leste de Ridgewood. Menor, mais novo, sem varanda torta, sem telhado vazando. Ela usou o dinheiro da venda para quitar a hipoteca e colocou o resto na poupança. Pela primeira vez em 30 anos, Patrícia Yoder estava vivendo dentro do próprio limite. A Denise conseguiu um emprego fixo, recepcionista numa clínica veterinária da cidade, o primeiro trabalho em tempo integral dela em 10 anos. Ela e o Kevin estavam em terapia. Nem divorciados, nem reconciliados, só naquele meio instável onde as pessoas ainda estão tentando descobrir se reconhecem. Minha mãe veio nos visitar pela primeira vez desde a briga. Dirigiu 3 horas, como sempre. Mas dessa vez trouxe 2 coisas. Uma luminária de estrela para o quarto da Lily, mesma forma, cor diferente, azul. Ela tinha escolhido sozinha. E um desenho emoldurado. O desenho da Lily, com os 5 bonecos de palito. Ela colocou numa moldura fina de carvalho. Eu deixei do lado da minha cama, ela disse. Eu vejo todo dia de manhã. Ela entrou pela porta e viu a Lily. E, em vez de me procurar com o olhar primeiro, em vez de varrer a cozinha para ver o que precisava ser feito, ela simplesmente se abaixou, abriu os braços e esperou. A Lily correu na direção dela sem hesitar. Sem olhar pela janela antes. Sem aquele cuidado antigo de quem já aprendeu a não se decepcionar de novo. Minha mãe não virou outra pessoa. Ela é a mesma mulher, teimosa, orgulhosa, difícil. Ainda fala demais da Denise. Ainda esquece de perguntar do Marcos. Ainda me chama de Angviaviran quando está frustrada. Mas ela está aprendendo, do jeito lento, imperfeito, de uma mulher de 65 anos. Ela está aprendendo. E eu acho que isso é mais do que eu mesma teria coragem de esperar. 1 mês depois, chegou um pacote. Um envelope pequeno, acolchoado. Endereço de remetente, Denise Caldwell, Ridgewood, Ohio. Sem cartão. Só um papel de caderno dobrado 2 vezes e algo embrulhado em papel de seda no fundo. A letra da Denise vinha apressada, toda em minúsculas, como se ela tivesse escrito antes de mudar de ideia. Isso deveria ter sido seu. Eu sabia disso desde o começo. Desculpa ter demorado tanto. Eu abri o papel de seda. O anel de rubi da vovó Irene. Montura vitoriana, pedra lapidada à mão. 3 gerações de mulheres Yoder tinham usado aquele anel nos domingos de igreja. Eu levantei perto da janela. A pedra pegou a luz e jogou um ponto vermelho na parede. Depois eu fui até a prateleira do quarto, peguei a caixa de couro marrom, dobradiça de latão, forro de veludo. A mesma caixa que eu tinha guardado por 8 anos como um monumento a tudo que eu não recebi. Coloquei o anel dentro. Fechei a tampa. O clique da dobradiça foi seco. Definitivo. A caixa não estava mais vazia. Eu mandei mensagem para Denise. Obrigada. Isso significa mais do que você imagina. Ela respondeu 1 hora depois. Eu sei exatamente o quanto significa. Por isso estou devolvendo. Minha irmã e eu não somos melhores amigas. Talvez nunca sejamos. Tem muita coisa acumulada entre nós, anos de desgaste, dívidas que ninguém nomeou, versões de você está exagerando empilhadas como tijolos. Mas, pela primeira vez em 42 e 38 anos, a gente foi honesta. Ela mandou o anel sem desculpas. Eu aceitei sem condições. E honestidade, mesmo que seja tudo que a gente consiga, já é um começo. O Marcos viu a caixa no criado mudo naquela noite, o anel dentro, a tampa fechada. Círculo completo, ele disse. Caixa cheia, ele completou com um sorriso, e me deu um beijo na testa antes de apagar a luz. 9h30 de uma terça-feira. Nada especial. Só uma terça. Eu fui pelo corredor checar as crianças, como faço toda noite. O Owen primeiro,
todo torto na cama, um pé para fora, o dinossauro preso debaixo do queixo. Eu puxei a coberta para cima. Ele nem se mexeu. Depois o quarto da Lily. Eu empurrei a porta. A luminária de estrela brilhava na tomada ao lado da cama, espalhando formas douradas e suaves pelo teto. Ela estava deitada de barriga para cima, o cabelo espalhado no travesseiro, coberta até o queixo, dormindo numa cama no próprio quarto, na própria casa. Mamãe? Os olhos dela abriram meio caminho, daquele jeito que fica entre o sonho e a realidade. Volta a dormir, meu amor. Mamãe? Oi? Eu gosto de dormir numa cama. Eu me ajoelhei ao lado dela e passei a mão no cabelo. Eu também, meu amor. Eu também. Ela fechou os olhos de novo e apagou em segundos. Eu fiquei ali por um minuto, de joelhos no tapete, só ouvindo a respiração dela. 5 meses antes, essa mesma criança estava de joelhos num chão de madeira na sala da casa da avó, tentando desenrolar um saco de dormir que escorregava o tempo todo. Ela me perguntou se a gente estava acampando dentro de casa. Eu saí daquela casa às 11 da noite de novembro com 2 crianças dormindo no carro e um marido que nunca, nenhuma vez, disse eu te avisei. Eu deixei para trás uma versão de mim que acreditava que amor era sempre aguentar. Eu deixei a mulher que guardava uma caixa vazia numa prateleira e chamava aquilo de suficiente. Eu deixei ela naquele chão frio e fui embora com as únicas pessoas que importavam. 2 pares de mãos pequenas nas minhas e um homem que me amava sem condições. E se você está aí, sempre sendo o que resolve tudo, sempre sendo quem sustenta todo mundo enquanto te deixam por último. Eu quero que você saiba uma coisa. Você pode parar. Você pode descansar. Você pode ter uma cama. Essa é a minha história. E se alguma parte disso pareceu familiar, os sacos de dormir, a caixa vazia, as 98 ligações perdidas? Qual foi a que mais te atingiu? Escreve aqui nos comentários. E se essa história te fez sentir alguma coisa de verdade, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final.